Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Vivi Reis, deputada federal do PSOL no Pará. Estado esse que o ministro frequentemente visita para fazer negociações com os madeireiros, com garimpeiros, com grandes empresários. Em abril deste ano, a Polícia Federal apreendeu 200 mil metros cúbicos de madeira. Presidente, deputado Elson Barbudo, pela ordem. Está fora da pauta aí. Deputada Vivi Reis, eu peço que a senhora... Senhora presidente, deputado Elson Barbudo, pela ordem. Questão de ordem, senhora presidente. A senhora quer agredir o ministro? Vai em outra reunião. Senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem. Pois não, Nelson Barbudo. Gostaria de fazer a minha fala? Senhora presidente, só um segundo, questão de ordem. Artigo deputada 95, parágrafo Vivi, 4. por acaso, não visita frequentemente o Pará? A Vivi, do pessoal do Pará, está fugindo completamente. Presidenta Carla Zambelli, no artigo 220, parágrafo 3º do regimento, me garante o direito de fala. Eu não agi de forma desrespeitosa com ninguém. Falei apenas a verdade, que ele agiu vai sim, frequentemente ao Pará. A senhora foi injuriosa, a senhora fez uma acusação. Fez insinuações à minha pessoa que não são verdadeiras. Pelos senhores deputados. Deputada, a senhora vai querer fazer uso da sua palavra sem usar de, Com certeza. de injúria, por favor? Fecha o microfone deles aí, ué. Tem que deixar a deputada falar, ué. Em abril deste ano, a Polícia Federal apreendeu 200 mil metros cúbicos de madeira. Nesse contexto, há apontamentos de 3 ações praticadas por Vossa Excelência. Dificultar a ação fiscalizadora do poder público no meio ambiente, exercer advocacia administrativa e integrar negociações com organizações criminosas. O senhor será lembrado de forma muito negativa pela história, como um ministro do desmatamento, do negacionismo climático e do projeto genocida. A boiada não vai passar, ministro. Senhora presidente, mais uma vez a gente percebe aí a armação de um circo em torno da presença de um ministro de Estado, como é a do muito competente Ricardo Salles. Já foi na Comissão de Legislação Participativa, prestou esclarecimentos com relação à questão da madeireira, e eu parabenizo ele pela sua coragem, ministro, de estar ao lado, e porque conhece de fato, já sujou a bota de lama no meio de áreas que muitos desses que criticam o senhor jamais foram, preferem ficar indo em eventos perfumados e cheirosos pela Europa para discutir, né, se nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Então a deputada do PSOL aí parece que ela está indo além da sua ideia de legalização das drogas. Parece até que está ocorrendo alguma espécie de entorpecimento desses deputados, porque, de fato, se tem um ministro que é competente, é o ministro Ricardo Salles. Então, parabéns pela sua postura. Regularização fundiária. Ministro, Rodrigo Maia sabotava o Brasil enquanto Jair Bolsonaro tentava colocar ele adiante e oferecia à oposição, esses mesmos estão fazendo gritaria aí pela presença do senhor nessa comissão, oferecia a eles a oportunidade de caducar, escolher quais medidas provisórias caducar. E uma das escolhidas foi a medida provisória da regularização fundiária, justamente porque é uma medida que beneficiaria em muito o agro, o campo, o meio ambiente. O senhor tem notícias? O governo tem algum plano para colocar adiante uma nova medida provisória ou acredita que será dada uma outra estratégia para a gente aprovar essa regularização fundiária? E o quanto que ela seria importante para apagar o fogo na Amazônia? A gente sabe que eles pediram para caducar essa medida provisória e o irresponsável Rodrigo Maia assim a fez para justamente poderem culpar Bolsonaro daquilo que eles não permitiram que o presidente fizesse. Muito obrigado, senhora presidente. E nós estamos experimentando o aumento do desmatamento há 9 anos, porque há 9 anos não se pensou em cuidar das pessoas. A esquerda, os partidos de esquerda, dentre os quais aqueles que estiveram sentados na cadeira de Ministério do Meio Ambiente, não ligaram a mínima para as pessoas. Viajaram pelo mundo, foram fazer seminários em Paris, né, reuniões na Europa, Nova York, encontros do clima em vários lugares do planeta, enquanto a população da Amazônia vive no pior índice de desenvolvimento humano. Não se cuidou das pessoas e é um esforço que eu vejo a bancada do Norte, quem realmente entende, não quem vive nos bairros ricos da região Sudeste. Aqueles que são do Norte realmente, que têm representação aqui nessa Casa Legislativa, alguns dos quais presentes nessa sessão, aqui o Coronel Crisóstomo, o deputado Passarinho, ressalto novamente, esses sim conhecem a realidade lá da região Norte. Ao contrário
dos que trafegam pelos bairros de esquerda caviar das cidades do Sudeste e do Sul do Brasil. Com relação aos recursos orçamentários, o senhor citou aqui que foi um dos que destinou, e eu agradeço muito o senhor ter destinado. Eu vi aqui a sua emenda, foi a 30ª maior emenda, tem 29 na sua frente, mas mesmo assim a sua emenda está lá no Ministério do Meio Ambiente. A sua emenda, no valor de R$500 mil, é 14 vezes menor do que destinou o deputado Alexis, que não está aqui falando de meio ambiente, não está aqui querendo capitalizar em cima desse assunto. Ele, de maneira discreta, porém eficiente, destinou 14 vezes mais que o senhor emenda para o Ministério do Meio Ambiente. E vários outros aqui, eu poderia citar os outros 29 que estão à sua frente. Mas, enfim, queria responder aqui à fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que citou o discurso elogiado por todos, inclusive pelo presidente Biden e pelo secretário Kerry, elogiaram muito, inclusive o secretário Kerry, no telefonema, falei com ele na sexta-feira agora, elogiou novamente a fala do presidente do Bolsonaro, o equilíbrio, o bom senso, a objetividade, o compromisso do presidente Bolsonaro na cúpula do clima. Se nós não tivermos recursos para remunerar quem mantém reserva legal, para quem tem boas práticas, quem precisa recuperar a pastagem degradada, o deputado Gaguin foi um dos que sempre levou também lá do seu estado, Tocantins, questões como essa. Se nós não tivermos recursos, não dá para fazer. Se a gente não brigar pelos recursos, nós vamos ser só objeto de cobrança. E eu não vi nenhum desses antecessores, ministros de Meio Ambiente, brigar pelos recursos pelo Brasil. Eu vi passearem pelo mundo, receberem verba para fazer pesquisa, darem palestras, enfim, eu ouvi muito disso. Mas brigar por recursos aqui pelo Brasil não fizeram. Tanto que, quando negociaram os acordos, não tiveram o cuidado de olhar mecanismos eficientes para que a gente pudesse trazer recursos. E é isso que nós estamos fazendo. Com relação por fim, com relação à agenda urbana, deputado Eduardo Bolsonaro, foi no governo do seu pai, presidente Jair Bolsonaro, que o Brasil, junto com o parlamento, aprovou o marco legal do saneamento, mas não com a ajuda da esquerda. A esquerda votou contra o marco legal do saneamento. Aliás, como fez quando teve o Ministério do Meio Ambiente nas mãos. Nunca se preocuparam nem com o saneamento, nem com os resíduos sólidos, nunca fizeram nada pela agenda ambiental urbana, absolutamente nada. Talvez porque ela não tem o charme das mudanças climáticas, não tem as viagens da questão amazônica, não pague encontros em Paris ou em outros países europeus. Mas a agenda ambiental urbana é a mais relevante para o meio ambiente do nosso país, porque mais de 80% em média da nossa sociedade vive em cidades. Cidades sem saneamento, principalmente o Acre da Marina Silva, que é o segundo pior índice de saneamento do Brasil, que ela não fez quando era ministra, aliás, nem ela, nem o seu governador do PT na época, e vários outros estados governados por esses partidos. Não fizeram nem a evolução do saneamento e tampouco a evolução ou o cuidado com os resíduos sólidos. Foi neste governo que a Secretaria de Qualidade Ambiental Urbana fez em 1 ano e meio o que eles não tinham feito em 10, que foi o SINIR, o Sistema Nacional Integrado de Gestão de Resíduos, os acordos de logística reversa, que nunca ninguém se preocupou em fazer, o apoio ao restabelecimento ou cuidado com os lixões no país, que o Lixão Zero só no último ano eliminou 600 lixões em todo o território nacional, graças ao programa do presidente Bolsonaro, que, como eu disse, cuida das pessoas e não de conceitos abstratos ou de viagens e cursos, como alguns dos que me antecederam. Importante a posição que o governo brasileiro, respaldado pelo presidente da República, adotou, e, se Deus quiser, nós conseguiremos trazer ainda mais recursos para aplicar em questões tangíveis, pagamento por serviços ambientais, saneamento, resíduos sólidos. Está aí, semana passada, o leilão da SEDAI, o Rio de Janeiro, deputado Luiz, que tem esse caos, infelizmente, ocasionado pela falta de investimento da SEDAI, e agora tem um horizonte e a sua atuação também muito importante nesse tema, porque com o leilão da semana passada, finalmente, vai ter recursos para investir 20 bilhões de reais arrecadados para investimento com o leilão da SEDAI. Portanto, parabéns ao Estado do Rio de Janeiro, aos deputados que tiveram, como o senhor, uma postura produtiva, e essas são as questões que realmente interessam ao país e aos brasileiros em geral.